Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar novamente sobre a crise entre a Ucrânia e a Rússia, um assunto que, obviamente, vocês estão acompanhando muito no noticiário. É uma situação tensa e, independente de quem achar correto ou não a invasão russa, nós temos várias situações que podem se desencadear a partir daí. Então, para vocês que estão assistindo pela primeira vez, muito obrigado. Se gostarem, por favor, se inscrevam no canal. E para vocês que estão sempre acompanhando os vídeos, muito obrigado pela participação. Desde a última vez que gravei um vídeo em relação a esse tema, muitas coisas acabaram acontecendo e a situação ela vem, de certa forma, se deteriorando. A Rússia enviou uma série de demandas aos Estados Unidos, representando a OTAN, mas também aos países da União Europeia, no qual nenhuma delas foi atendida. Entre essas demandas, a de que houvesse um comprometimento de que a Ucrânia não iria ingressar na OTAN. Obviamente, isso acabou sendo descartado pelos países aliados dos Estados Unidos e pela Europa também, o que acabou fazendo com que as demandas russas não fossem atendidas. Consequentemente, a retirada de tropas russas da fronteira acabaram não acontecendo e a situação ela vai ganhando cada vez contornos mais dramáticos. Ainda existem muitos líderes mundiais, como, por exemplo, o presidente da França, Macron, que ele não acredita que vai ter uma invasão. Ele acha que a situação ela pode ser solucionada ainda pela via diplomática. O Biden, apesar de ter dito que acredita que a invasão é iminente, ele fala isso como uma forma de estimular o Putin a dizer o contrário. Mas ele também acredita que uma via diplomática ainda é possível, apesar de que a situação está ficando cada vez mais complexa. Nos últimos dias, a Espanha enviou uma fragata ao Mar Negro. Além disso, a Dinamarca também enviou uma fragata para o Báltico, para ficar em alerta na situação. A França está com um grupo de soldados já preparados para serem enviados para a Romênia, se a situação assim demandar. E os Estados Unidos eles já deixaram 8.500 soldados em alerta para serem enviados para a Ucrânia, se assim Biden julgar necessário. Conforme o tempo vai passando, Putin está cada vez mais dobrando a aposta. Se a invasão não acontecer e nenhuma das suas demandas serem atendidas, isso acaba pegando muito mal para ele domesticamente. Inclusive porque manter por 6 meses, 8 meses, um ano, tropas volumosas na fronteira acaba sendo uma situação complicada se nenhuma ação vier a ser tomada. Inclusive, ele deslocou soldados da fronteira com a Coreia do Norte até a fronteira da Ucrânia, e manter esses soldados o tempo todo ali acaba também sendo um problema logístico para as Forças Armadas russas. Mas, bom, se houver, de fato, uma invasão da Rússia em relação à Ucrânia, ela pode acontecer de diversas formas. Não existe nenhuma clareza, a situação ela é muito confusa, mas não existe ainda nenhuma clareza de que essa invasão ela seria para tomar o país como um todo. Não está claro de que esse seja um dos objetivos do Putin, até porque uma guerra que ele tivesse que tomar o país inteiro seria extremamente complicada e invariavelmente acabaria trazendo países europeus para o confronto, fazendo com que ela explodisse de tamanho o tamanho desses impactos e desses conflitos entre os países. Hoje existem algumas alternativas que estão sendo analisadas sobre como seria esse tipo de invasão. Tem uma possibilidade que seria pela Rota Norte. A Rota Norte ela visa a tomada da capital, a tomada de Kiev. E ela partiria com poucas tropas que estão hoje posicionadas na fronteira norte entre Ucrânia e Rússia, e também por tropas que já estão preparadas para entrar via Bielorrússia. Além disso, o presidente da Bielorrússia, Lukashenko, ele já deixou algumas tropas em alerta justamente na fronteira onde seria essa invasão pela parte norte. Então, essa parte seria a possibilidade avaliada, porque existem estradas e também existem ferrovias que ligam a capital da Belarus para a capital da Ucrânia, de Minsk a Kiev, e que isso facilitaria o transporte desses soldados. A inteligência inglesa ela chegou à conclusão de que
uma tomada de Kiev ela envolveria antes um bombardeio aéreo, e que isso serviria para enfraquecer as capacidades de defesa da cidade, para facilitar esse fluxo que entraria pela Bielorrússia e também pela parte da fronteira norte entre Rússia e Ucrânia. A segunda alternativa seria uma invasão pela rota central. A rota central ela avançaria, tem várias possibilidades de avanço, mas a possibilidade central seria avançar pela cidade de Donetsk. A cidade de Donetsk ela é um objetivo muito grande da Rússia, ela é algo que já estava desenhado no mapa de objetivos no confronto de 2014, e ali é uma área onde tem muitos ucranianos que falam russo e que eles têm ligações mais fortes com a Rússia, muitas vezes até do que a própria Ucrânia. Então, a tomada de Donetsk ela seria muito importante para a Rússia, porque, primeiro, essa área já está controlada por rebeldes, mas por meio de Donetsk eles conseguiriam avançar mais no país, tomando, inclusive, vários campos de trigo que acabam sendo muito abundantes na Ucrânia. Só para vocês terem uma ideia, a Ucrânia ela é um dos principais exportadores de trigo no mundo. Mais de 40% do trigo que a Líbia compra vem da Ucrânia. Mais de 22% do trigo no Iêmen, na Malásia, na Indonésia, também vem da Ucrânia. Uma quantidade muito alta vai para o Líbano, uma quantidade muito alta também vai para o Egito. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que uma eventual invasão russa na Ucrânia poderia afetar diretamente a capacidade da Ucrânia de exportar esse trigo, principalmente para países que já têm uma instabilidade política muito grande, como é o caso do Iêmen, que está passando por uma guerra civil, pela Líbia, que todo mundo sabe da história, e pelo próprio Líbano. Então, um desabastecimento de trigo nesses países poderia fazer com que a escalada dos conflitos nesses países atingisse um grau ainda maior. A terceira rota seria uma rota chamada Rota Sul, que ela avançaria a partir da Crimeia, na direção da cidade de Kherson e também na cidade de Melitopol, onde, hipoteticamente, ela poderia se encontrar com as tropas que entrariam pela parte central. Tudo isso levando em consideração de que uma invasão ela teria o interesse de avançar pelo menos até metade da Ucrânia. Agora, existem outras alternativas. Tem muitos analistas de inteligência na Europa, aqui nos Estados Unidos, que eles avaliam que o interesse pode não ser a tomada da Ucrânia, mas simplesmente fortalecer e ampliar o controle na região de Donbass, que é onde fica Donetsk, Luhansk, e é uma região muito forte industrialmente. Então, o controle absoluto dessa região, anexando essa parte à Rússia, seria algo de interesse que validaria a narrativa, pelo menos domesticamente, de Putin dos atos de 2014. Uma das alternativas seria abrir um corredor de Rostov até a Crimeia. Isso seria um processo também extremamente complicado, porque esse corredor ele precisaria de mais ou menos 700 quilômetros para que ligasse a Rússia até a região da Crimeia, no qual eles tomaram em 2014. Esse processo seria complicado, porque nós teríamos combates no litoral do Mar de Azov, onde o envolvimento de tropas navais e de navios russos seria muito alto. E a terceira alternativa seria tomar Kiev para forçar uma mudança de governo. Isso poderia acontecer por meio de uma tomada física, ou também poderia acontecer baseado naquela primeira alternativa que eu falei, de bombardeios, de atuação do exército, de colocar um governo que é amigo de Moscou para ficar para tomar a posição lá, e depois sair. Agora, isso não traz nenhuma garantia de que, caso isso ocorra, esse governo vai conseguir se manter favorável a Moscou. Isso poderia fazer com que a situação no país deteriorasse muito, uma eventual guerra civil poderia surgir e uma pressão muito grande da sociedade para trocar esse governo que teria sido colocado por Moscou. Então, essas são as alternativas. Nós não falamos necessariamente de que uma invasão russa ela tem o objetivo de tomar toda a Ucrânia, mas ela tem o objetivo de, primeiro, tomar uma parte do país, que é ligada à invasão de 2014, que tem uma maioria que fala russo, que tem ligações próximas e mais fortes com a Rússia, que ficam na região do Donbass. Segundo, fazer um corredor entre Rostov e Crimeia para poder conectar essas duas partes. E terceiro, a mudança de um governo em Kiev. Isso é a parte mais incerta das hipóteses que são levantadas na Europa e que são levantadas também
nos Estados Unidos. A parte de como que isso afetaria o mercado global, isso é muito claro. Primeiro, por conta dos campos de trigo, que eu falei, a Ucrânia é um produtor importante, automaticamente isso faria com que o preço do trigo disparasse e tivesse uma demanda muito maior daqueles países produtores. Podem ser do Brasil, podem ser da Argentina, mas de qualquer forma isso faria com que o preço do trigo aumentasse muito, afetando até o pãozinho em Goiânia, em Salvador, seja lá onde for. Então, isso traria um impacto muito grande no preço global do trigo, mas também de outros grãos, porque a Ucrânia ela também produz milho, ela produz malte, ela produz outros grãos que são de grande importância por conta do volume de produção. Um outro impacto também que teria no caso de uma invasão seria no preço global do gás e do petróleo. A questão do gás é complicada porque uma das sanções estudadas pelos Estados Unidos é de aplicar sanções em cima da exportação de gás e de petróleo russo. O problema é que o gás russo, muitos países europeus dependem dele. Mas, de certa forma, isso acabaria trazendo uma vantagem para os Estados Unidos, que colocaria o gás natural liquefeito como alternativa para o gás que já não está sendo, que não seria fornecido pela Rússia no caso dessas sanções. Então, essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade, que é mais agressiva ainda, seria a de retirar a Rússia do sistema SWIFT. O sistema SWIFT é um sistema utilizado para transações financeiras no mundo inteiro, para pagamentos e para transferências entre países. A retirada da Rússia do sistema SWIFT faria com que todos os países que importam produtos da Rússia ou até transações entre russos que moram no exterior ou prestações de serviços virtuais, etc., o que for, isso seria impossibilitado porque não teria uma forma fácil de fazer essa transferência sem o código SWIFT, que seria no qual a Rússia seria excluída. Então, isso é um grande problema para a participação da Rússia no comércio internacional. Obviamente, isso também traria um impacto muito negativo para vários outros países que mantêm uma relação comercial sólida e forte com a Rússia. A Rússia já disse que, caso uma dessas coisas aconteça, ela vai bloquear seu espaço aéreo para qualquer voo comercial de vários países. Isso que geraria um caos muito grande nos voos que partem da Europa, que vão até a Ásia. Então, seria extremamente complicado para a aviação civil internacional se a Rússia de fato fizesse isso. Por enquanto, ainda estamos no campo das ameaças, mas essas ameaças elas vão se tornando cada dia mais complexas, mais perigosas, e por isso nós precisamos acompanhar mais o que vai acontecer, os próximos eventos, as próximas decisões que vão ser tomadas e o que isso vai dar. Vamos torcer para que não aconteça nada, para que fique como está. Um abraço a todos, muito obrigado pela participação de vocês, deixem seus comentários, suas críticas, sempre com elegância e educação. Muito obrigado a todos.